Ok, irmãos, hoje estamos iniciando uma nova pequena série de mensagens, cujo título é Do Abatimento à Celebração. Nosso material de trabalho nos próximos domingos será Romanos, capítulo 8, em especial dos versos 16 a 39, texto bíblico que nós vamos dividir em 3 partes e vamos examiná-las um pouquinho a cada domingo. Então, vamos começar hoje. Domingo que vem vamos ter uma interrupção e nos outros 2 domingos vamos completar essa pequena série. Nosso alvo é mostrar que os sofrimentos impostos a muitos cristãos pelo mundo, e a gente tem acompanhado hoje, não é? Essas perseguições nesses países onde a fé tem sido massacrada, a fé cristã, por perseguições, por morte e uma série de outras atrocidades. Por causa da sua fé, pessoas têm sido mortas, mulheres têm sido violentadas, meninas têm sido transformadas em objeto das mais torpes formas de violência e mesmo outras formas de sofrimento a que todos nós estamos sujeitos no dia a dia, nesse mundo caído em que vivemos. Então, queremos mostrar que não são fatores estranhos ou mesmo imprevistos dentro do contexto da fé cristã e bíblica. Esses sofrimentos, na verdade, eles são o outro lado da glória que está reservada para nós, que nós temos a certeza que já foi conquistada por Cristo Jesus e que será revelada no último tempo. Então, a diferença está no peso que tem os sofrimentos e a glória, na maneira como reagimos às muitas aflições que nos alcançam neste mundo, que muitas vezes nos levam ao abatimento, à tristeza, à frustração. E na fé é fundamental termos memória, irmãos, para que jamais nos esqueçamos das promessas de Deus, das garantias e convicções que Ele transmite a nós através da Sua palavra, por seus atos e por Sua palavra, e o que nos leva também já ao nosso tempo de contextualização aqui. Nosso texto de referência, como já falamos, é Romanos capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 16, e antes de lermos, para contextualizarmos nossa mensagem, os autores do Novo Testamento, para eles a vida cristã deve ser vivida por meio de forte convicção e segurança. A nossa fé não se baseia em possibilidades, em um talvez ou em um quem sabe. Pelo contrário, ela está assentada sobre bases sólidas. Como nós falamos, nós cremos nas palavras e nas ações desse Deus que é imutável, que é todo-poderoso e não pode falhar em cumprir os seus propósitos. Tudo aquilo que Ele determinou para nós se cumprirá no seu tempo. Ou seja, a nossa fé se baseia em certezas. Ok? A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, como nós sabemos, é um dos livros bíblicos que falam dessas certezas que nós temos. Ele mostra que, apesar de a humanidade ter se tornado tão miseravelmente rebelde, pecaminosa e ofensiva contra o seu Criador, ainda assim Deus, por sua graça soberana e livre, escolheu salvar alguns através da obra redentiva de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é sobre isso que Romanos trata, é sobre essa obra que ele vai falar, que o texto vai falar para nós, assim como tem falado ao longo dos anos para a igreja. E, ironicamente, a carta começa com a afirmação de que o ser humano, por si mesmo, por sua própria capacidade, ele já está condenado, porque não tem como ele se salvar. Contudo, quando avançamos na leitura, nós vemos que o autor mostra como Deus providenciou um caminho alternativo, na verdade, o único caminho de salvação através da morte e ressurreição do seu Filho Jesus. Então, professar a fé em Cristo como o único Salvador, crer nele de todo o coração, é tudo que alguém precisa para ingressar numa nova forma de vida, que é a vida no Espírito, a vida no Espírito de Cristo. É a vida daqueles
que hão de herdar a felicidade eterna, conforme está prometido na palavra do Senhor. Então, nos 7 primeiros capítulos, Paulo vai expor de um modo incontestável duas coisas que são importantes, como pressupostos para a leitura do livro. Primeiro, ele vai mostrar os motivos pelos quais o homem natural está condenado à perdição eterna. Seja ele quem for, rico, pobre, branco, negro, asiático, ocidental, enfim, não importa. E a segunda coisa é que o caminho da fé em Cristo é a única porta de salvação. Então, nós vamos ler isso, vamos perceber isso na nossa leitura dos capítulos 1 a 7. Chegando ao capítulo 8, o capítulo começa com a afirmação a qual nós acabamos de cantar, quando Paulo diz: agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Então, Paulo utiliza o capítulo 8, ele usa aqui um método de instrução que nós chamamos de método dedutivo. Como isso funciona? Começa com uma afirmação categórica sobre o fato e depois explica as razões para tal afirmação. E o capítulo, então, tem essa afirmação inicial taxativa de que a obra de Cristo traz justificação para aquele que crê e o torna inculpável perante Deus. E a seguir, Paulo explica por que ele pode fazer essa afirmação, mostrando tudo aquilo que Cristo conquistou por nós e para nós. Agora, quando se desenrola o capítulo também, outra coisa nós vamos perceber, que Paulo faz um alerta para um fato importante, que essa nossa condição privilegiada, ela é vivida sob constante ameaça. Ameaça das perseguições por causa da nossa fé, ameaça das investidas da velha natureza, que nós chamamos de carne, a qual nós ainda estamos ligados, e essas investidas se manifestam através do corpo do pecado no qual nós ainda estamos presos. Além disso, sofremos com a própria fraqueza do nosso corpo, com o envelhecimento, as doenças, as dores, as desilusões, coisas que nos levam a um estado de abatimento muitas vezes. E muita gente tem se deixado abater de tal forma a desistir da caminhada. E isso é grave, é algo sério, porque não existe uma terceira possibilidade, só existem duas. Ou nós cremos em Cristo, permanecemos nele e conquistamos a eternidade gloriosa com Deus, ou nós nos afastamos de Cristo e automaticamente nos condenamos à perdição eterna. Então Paulo classifica todas essas coisas que nós sofremos aqui como gemidos, mas ele mostra que mesmo assim, mesmo com esses gemidos, nós temos razões para manter a nossa convicção plena e absoluta e confiar resolutamente que a nossa vitória é certa por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então é sobre isso que nós vamos tratar nessa pequena série de mensagens. E vamos ver então o nosso texto de base, fazendo a leitura de Romanos capítulo 8, inicialmente do 16 ao 25. Diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. A esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção,
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de podermos ter aberto a Tua palavra diante de nós mais uma vez. Bendito seja o Teu nome pela graça de podermos examiná-la, Senhor, e aprender com ela tudo aquilo que é necessário para a nossa caminhada na fé, na esperança em Cristo Jesus. Que o Senhor nos anime, nos fortaleça, nos encoraje, nos exorte, Senhor, e nos conduza por meio da Tua palavra nessa manhã. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Bem, como já foi dito, Paulo trata aqui das certezas da nossa fé. E é a reunião dessas certezas que nos leva a uma fé convicta. A primeira coisa que temos por certo, ou pelo menos deveríamos ter, é que o Espírito de Cristo habita em nós. Então, entre os versos 9 e 11 do capítulo 8, Paulo afirma por 3 vezes que o Espírito de Deus e de Cristo habita em nós. Ele vai dizer aí: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do Espírito que habita em vocês. Então, essa união espiritual com Cristo teve início quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Desde então, nós fomos regenerados, nós nascemos de novo e fomos batizados no Espírito Santo e regenerados nele. Então, o nosso batismo ocorreu como uma profissão pública de fé a respeito de um fato, de que nós, de fato, vivemos uma vida nova, uma vida regenerada no Espírito, e Cristo, então, passou a viver em nós desse momento em diante. Não é? Como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, que o batismo, ele simboliza um sepultamento com Cristo e ao mesmo tempo uma ressurreição com Ele. Assim como Ele morreu e ressuscitou, nós também morremos e ressuscitamos a partir do sacramento do batismo como um ato público dessa verdade. Então, essa vida no Espírito de Cristo significa que Cristo passou a viver em nós e através de nós, quando nós recebemos o seu Espírito. E esse novo estado de vida em Cristo trouxe consigo um grande privilégio para nós, que é o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Isso é importante, porque é comum nós ouvirmos, as pessoas dizendo: mas eu também sou filho de Deus. Não é? E de fato, irmãos, em termos gerais, a graça comum, de um modo ou de outro, acaba tornando todos os seres humanos, de um modo ou de outro, dependentes do cuidado de Deus como seus filhos. Mas a filiação efetiva em relação a Deus só pode ocorrer por meio de Cristo, porque Cristo é o único Filho real de Deus, objetivo, porque Ele é o Filho gerado na eternidade. Então, nós fomos recebidos por adoção nos braços do Pai por meio do seu Filho único, Jesus Cristo. E a partir daí passamos a ser filhos amados de Deus, fomos feitos co-herdeiros com o seu unigênito. E é isso que Paulo afirma nos versos 16
e 17, primeira parte, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Paulo aqui nos assegura de pelo menos duas coisas. A primeira é que a presença do Espírito Santo em nós traz essa garantia, essa convicção de que nós somos filhos de Deus. John Stott vai dizer que, embora apenas o verso 16 fale sobre essa garantia, e esse testemunho do Espírito, conforme o texto diz aqui, ela vai ser construída desde o verso 14, onde ele demonstra como o Espírito promove tal garantia. Então, ele mostra isso de 4 maneiras. Primeiro, o Espírito nos leva a rejeitar todas as obras da carne mencionadas no verso 13. Veja comigo aí, verso 13 e 14, que diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A segunda coisa, o segundo meio pelo qual o Espírito nos traz essa garantia, é que por ele nós recebemos o privilégio de nascer de novo, e isso trouxe também a libertação do medo da escravidão do pecado. Versículo 15, primeira parte, diz aí: porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados. Ou seja, nós não temos mais motivo para ter medo. Amém, irmãos? Porque Cristo nos libertou do medo. À medida que nós nascemos de novo e recebemos Cristo em nossas vidas, não temos mais motivos para temer a escravidão do pecado ou qualquer outro tipo de escravidão. Terceiro ponto: no Espírito nós recebemos o privilégio e a liberdade de invocar a Deus como nosso Pai de um modo íntimo. Versículos 15b e 16 diz aí que nós recebemos o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Então, já lemos, o próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E essa expressão Abba é uma expressão que não é hebraica e nem grega, é uma expressão aramaica que fala sobre uma relação íntima da criança com o seu pai. Joaquim Jeremias afirma que a criança daquelas culturas, normalmente lá na região do Oriente, e essas línguas elas se misturam muito em vários termos, e o termo Abba é um termo muito comum para as crianças pequenas, quando elas vão se dirigir ao pai ou à mãe, mas uma das primeiras palavras que elas aprendem a falar é justamente Abba, Pai. Ou seja, é uma relação de intimidade, de confiança e de dependência que é instituída para nós por Deus. Então, é um santo privilégio. E a segunda questão importante que Paulo vai mostrar aqui é que essa segurança que a presença do Espírito Santo comunica a nós, porque ele nos proporciona o poder e a autoridade de dizer não à carne e às paixões, mas não apenas isso, de resistir a elas, porque nós não somos mais escravizados por elas. O pecado não mais terá domínio sobre vocês, é o que ele afirma no capítulo 6, versículo 14. No entanto, há uma ressalva importante no final do verso 17. E ela parece condicionar todos esses privilégios à nossa perseverança. Ele diz aí no final: se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então Pedro, que conhecia muito bem os escritos de Paulo, na segunda carta, na sua primeira carta, versículos 4, 12 a 13, ele vai dizer: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Então Pedro está dizendo que o fogo das provações que vem sobre a igreja não é nada estranho, nem extraordinário. Faz parte
da caminhada cristã no mundo. Como dissemos no começo, é o outro lado da glória. E ele vai dizer isso na sequência, verso 13. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, na teologia de ambos os apóstolos, Paulo e Pedro, permanece a máxima que norteou a vida e o ministério terreno de Jesus. Que máxima é essa? O caminho da glória passa pelo sofrimento. O sofrimento é o outro lado da glória, da exultação, da exaltação na presença de Deus. O sofrimento de Cristo foi o resultado da rejeição do mundo à sua pessoa e à sua mensagem. E ele previu que isso também aconteceria na vida dos seus discípulos. Ele disse: o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Então nós temos aqui uma relação de causa e efeito. O ódio do mundo à igreja é um efeito do ódio do mundo a Cristo. É uma consequência. Então o mundo nos odeia porque odiou o nosso Salvador, suas palavras, sua vida, seu testemunho, suas verdades, tudo aquilo que ele veio trazer em termos de desafio para o mundo hipócrita, mergulhado no pecado. Então João capítulo 15, versículo 18, ele afirma: se o mundo odeia vocês, saibam que primeiro me odiou a mim. Então é um fato que a nossa salvação depende apenas da fé em Cristo. Isso é um fato. Ela é confirmada pelo testemunho do Espírito que opera dentro de nós. No entanto, irmãos, por outro lado, a confirmação externa, visível, desse novo estado de vida como salvos em Cristo, ele está conectado ao nosso testemunho pessoal diário. Ou seja, nossas obras não nos salvam, mas elas comprovam que nós fomos salvos, que nós fomos alcançados por Cristo Jesus. Então, nós nos parecemos com Cristo tanto quanto nós o imitamos, na sua graça, no seu amor, na sua compaixão, na sua fidelidade aos propósitos de Deus, no seu comprometimento com a missão que foi entregue a Ele pelo Pai. Isso pode ser observado em grande medida pela maneira como nós reagimos aos sofrimentos que nos sobrevêm durante a jornada terrena. Isso se aplica não apenas aos sofrimentos relativos à nossa confissão de fé em si, ou seja, às perseguições, mas a todas as formas de aflições que nós estamos sujeitos pela nossa própria condição atual. Nós ainda estamos vivendo num corpo físico provisório, frágil, suscetível a todos os tipos de mazelas. Então, irmãos, no domingo nós ouvimos sobre tudo que Cristo conquistou por nós. Nós temos uma vida gloriosa nos esperando, que a nossa vitória é certa. Mas na segunda-feira, nós temos um patrão nos esperando. Temos contas a pagar. Antigamente a gente falava que ia bater o cheque, mas o cheque não existe mais, né? Mas a conta sempre bate. Nós temos filhos que ficam doentes de uma hora para outra. Nós ficamos doentes. Aparece uma série de dificuldades e limitações no nosso corpo. Então nós temos que avaliar isso e perceber o quanto essas coisas podem me afetar, a ponto de afetar a minha confiança e a minha convicção no que Cristo conquistou por mim. É um exame que nós precisamos fazer todo dia, irmãos. E é sobre isso que Paulo vai tratar nos versos seguintes. Nós podemos intitular esses versos como gemidos que desafiam a esperança. E temos aqui outra afirmação categórica, seguida de explicação, versículo 18: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então Paulo amplia
a nossa visão aqui, ele mostra que não apenas os eleitos de Deus sofrem neste mundo, mas a criação como um todo sofre por causa da corrupção que se abateu sobre a humanidade após a queda do Éden. E nesse sentido, o verso 17b e 18 funcionam como um texto de transição para a seção posterior, que vai dos versos 19 a 25, onde a carta vai falar dos gemidos da criação e dos nossos gemidos sob o peso das aflições do tempo presente. Então ele vai dizer aí, acompanhe comigo: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, antes mesmo de falar dos sofrimentos do presente, ele projeta o nosso olhar ao futuro glorioso que nos aguarda e que é certo. Então, Paulo dá a boa notícia primeiro. Ele nem pergunta, você quer a má ou a boa? Ele já dá a boa notícia primeiro, para que nós possamos minimizar o impacto da outra notícia. Então ele cria uma espécie de imagem mental em que os sofrimentos do presente e as glórias que nos aguardam no futuro são submetidos à pesagem. Cada um é posto em um dos lados de uma balança. Vamos imaginar uma balança de mascate. Mascate é o vendedor ambulante antigo, né? Que ia de porta em porta vendendo produtos. Então ele carregava uma balança mecânica que tinha um prato de cada lado e era equilibrado. A maioria das vezes, o equilíbrio mais para o lado do mascate do que para o nosso lado. Mas era uma balança. E então Paulo coloca de um lado da balança, ele coloca as glórias que nos aguardam na eternidade. E do outro lado ele coloca os sofrimentos desta vida. Aqui estão as glórias, aqui o sofrimento. Então a balança faz isso. E ele diz, olha, é assim que nós devemos ver a realidade. O que nos aguarda, a glória que nos espera, tem um peso muito maior do que os sofrimentos que vivemos agora. E nós não podemos esquecer disso, porque se nós valorizarmos os nossos sofrimentos além da conta, a balança se inverte. E então vem o que? A desesperança, a frustração, o medo, a insegurança e a incredulidade. E tudo desaba. Então é isso que Paulo está fazendo aqui. Os sofrimentos aos quais somos submetidos aqui e agora não são nada, não significam nada diante do peso comparado às glórias que nos esperam no futuro, como ele vai dizer em outro texto, em outra carta, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Na medida em que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, são provisórias, mas as que não se veem são coisas eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, 17 e 18. Então a ideia de olhar para algo que não se vê está ligada ao que é dito mais à frente sobre a esperança. Nós vamos chegar lá. Por ora, por que Paulo faz essa comparação, irmãos? Porque ele sabe que a nossa tendência é de supervalorizar as lutas que enfrentamos agora, a ponto de nos esquecermos de tudo que já foi conquistado para nós em Cristo. Nos esquecemos do que Cristo tem feito por nós.
Nossa filha, quando ela estava com 5 anos, o Jonatas e o Danilo eram muito pequenos e a gente tinha que carregá-los no colo, né, e subir o morrão onde a gente morava, muitas vezes com chuva vindo da igreja, e a nossa filha orava e pedia: Senhor, dá um carro para o meu pai, porque ele tem que subir carregando meu irmão e ele é muito pesado. Eu escutava ela orando antes de dormir sobre isso, e Deus ouviu a oração dela. O Senhor nos permitiu naquele momento comprar o nosso primeiro carro. E muitas vezes, irmãos, quando a gente ia para a igreja, até o marcador de gasolina estava quebrado, né? A gente tinha que medir quanto de gasolina tinha, né? E muitas vezes eu tinha que ir lá com a mangueirinha puxar, jogar dentro da PET para ver se a gasolina dava para chegar na igreja. E não foi apenas uma vez que a gasolina acabou vazando pelo cavanhaque que eu usava na época, e eu tinha que entrar e lavar a cara de novo, eu já estava preparado para sair. Era uma luta, e eu sempre pensava em murmurar, mas eu me lembrava que aquele carro era fruto de oração, era uma resposta de Deus. Então, como eu podia murmurar? Como eu podia reclamar? Se eu estava ali diante de um milagre que Deus havia feito na nossa vida, na nossa realidade. Então, irmãos, esse é o ponto. Nós não podemos esquecer do que já conquistamos em Cristo, do que já foi conquistado para nós, por causa de uma situação eventual e momentânea que nós estamos passando. Porque isso vai passar, irmãos. Amém? Então, para onde essa reflexão nos leva? Nos leva à conclusão de que vale muito a pena suportar as aflições que sofremos agora, sem desistir da fé, mantendo sim o nosso foco na herança que nos aguarda, na manifestação em glória de Cristo na sua segunda vinda, na consumação do reino glorioso de Cristo e na vida bendita e eterna que nos aguarda, que será proporcionada a nós. Então, se nós compararmos a vida abundante que nos espera e o jardim restaurado para o qual estamos caminhando, em cujo meio está o trono do Cordeiro e do próprio Deus, quando nós olhamos para as lutas dessa vida, irmãos, elas nos parecem bem mais leves do que pareceriam se nós não olhássemos com os olhos da fé. Então, essa deve ser a expectativa para onde olha a nossa fé. É para ela que toda a criação está olhando à espera de alívio para os seus próprios sofrimentos, suas próprias dores. Então, Paulo personifica a criação e ele se refere a ela como se fosse uma pessoa, alguém que está esperando ansiosamente por um acontecimento. E as palavras que ele usa aqui, no versículo 19 e no verso 20, sugere justamente isso. É quase que uma redundância, é uma expectativa, é uma ansiedade ansiosa. É uma expectativa ansiosa de alguém que sabe que aquilo que está por vir é maravilhoso, mas deve ser aguardado com paciência. Então, a consumação do reino, quando os filhos de Deus serão definitivamente revelados, no sentido de que se revelará tudo aquilo que eles hão de ser, a completude da sua vida em Cristo, o que agora está oculto aos nossos olhos. Então, se você for hábil, veja comigo rapidamente Colossenses 3, versículos 3 e 4. Colossenses 3, versos 3 e 4, onde Paulo vai também falar sobre algo semelhante. Ele diz aí: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Também 1 João capítulo 3, versículo 2, João vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não foi manifestado o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós o veremos assim como Ele é. Ou seja, tudo ficará claro para nós. Enquanto esse tempo não chega, irmãos, o que fazemos?
aguardamos com paciência, em oração, com fé, convicção, com esperança. No tempo presente, a criação se encontra em um estado decadente. As palavras que Paulo usa para descrevê-la têm o sentido de futilidade. Como assim futilidade? É basicamente a ideia lá de Eclesiastes. Inutilidade. O pecado dos nossos primeiros pais condenou toda a criação a uma condição fútil, inútil, imprestável. Pelo menos imprestável aos propósitos de Deus, porque houve desvio de finalidade. Ela foi feita para glorificar o Criador, mas a maldição que veio com o pecado a impossibilitou a isso, então tornou toda a criação e o ser humano egoísta e condenou tudo que havia sido criado belo, puro e bom a um estado permanente de degradação e morte, como nós chamamos em teologia de depravação total. É o verso 20, quando ele diz que ela está sujeita, a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou? O próprio Deus, quando ele disse para os primeiros pais: o dia que vocês comerem deste fruto, certamente morrerão. Será que a criação está fadada à destruição e à extinção total, irmãos? Será que Deus desistiu do seu mundo bom? Será que Ele entregou o seu mundo bom ao caos? Será que quem vai salvar esse mundo são as ideologias progressistas? Será que é o discurso do aquecimento global, das mudanças climáticas que vão mudar esse mundo? Eu já escuto falar disso desde que sou criança. E até hoje isso serviu apenas como discurso político. Mas se Deus não desistiu, qual a esperança da criação como um todo, irmãos? É o que nós vemos nos versos 21 e 22. É a esperança de ser libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus. Toda a criação está gemendo e suporta angústias. E é interessante que esse gemido aqui, ele é comparado ao gemido de uma parturiente. A resposta de Paulo, ela vem numa metáfora dupla. Primeiro, que ele fala sobre a libertação do cativeiro e compara o estado atual da criação a uma prisão, a um exílio. E a verdade é que todas as criaturas de Deus foram vitimadas pela queda do homem. Na criação inteira, a única parte da criação que não é vítima é o próprio homem, porque o homem tem consciência dos seus pecados, dos seus atos. Mas a criação como um todo foi vitimada pelo pecado. Então, sejam plantas, sejam animais, sejam astros, constelações, enfim, todo o universo vem sofrendo vítima da queda. E a criação não tem como escapar desse ciclo de degradação. Ela está presa numa espécie de vórtice destrutivo, um redemoinho de destruição. E então Paulo nos permite ler uma ou duas linhas do propósito eterno do Criador, quando ele mostra que Deus não desistiu do seu mundo bom, que Ele não entregou o universo à extinção, mas Ele pretende restaurá-lo e levá-lo de volta ao propósito original, só que agora com uma glória muito maior, porque a obra foi completada pelo Seu Filho Jesus Cristo. Então, a Bíblia fala, interessante, né? A Bíblia começa falando de um jardim destruído e termina falando de um jardim restaurado. Apocalipse 22. É muito interessante a gente perceber a coerência e a consistência da palavra de Deus, irmãos. É possível que ao falar em libertação do cativeiro, Paulo tenha se lembrado dos eventos lá do Êxodo. Só que a libertação aguardada aqui já não leva a uma terra de conflitos, mas a um verdadeiro e derradeiro descanso dos eleitos de Deus, junto com toda a criação. Pois a libertação da criação como um todo pressupõe também a libertação definitiva dos filhos de Deus.
E aqui a segunda metáfora de Paulo é quando ele fala sobre esses gemidos da criação, numa linguagem que sugere uma mulher com dores de parto. E essa é uma figura bem conhecida no Antigo Testamento. Os profetas a usam com muita frequência para falar da expectativa pelo resgate do povo eleito do passado. E o mesmo se dá aqui, a ideia também é a mesma. Assim como uma mulher sofre e ao mesmo tempo se alegra porque sabe que as dores hão de trazer aos seus braços o filho tão desejado. Assim a criação sofre com as suas muitas dores, mas ao mesmo tempo se alegra por saber que a redenção tão esperada logo vai chegar, e as dores serão transformadas em grande alegria, porque já não haverá mais todos esses elementos estranhos que produzem a destruição e a morte. Então, nesse sentido, a criação como um todo, a criação não humana e a criação humana estão juntas nesse gemido, porque nós também aguardamos este momento, nós também gememos, que apesar de já possuirmos a convicção de tudo que tem sido revelado aqui, apesar de já desfrutarmos dos primeiros frutos da vida em eternidade, conforme nós vemos aí no verso 23, nós ainda gememos, porque aguardamos, juntos com a criação. Apesar de livres em espírito, nós estamos presos fisicamente com ela no olho do furacão. E Paulo vai descrever a complementação dessa obra com mais uma figura que fala de redenção, a redenção do nosso corpo. Aí não somente ela, mas também nós gememos, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O fato, irmãos, é que a vida cristã compreende um grande paradoxo. Intimamente nós recebemos o Espírito de Cristo. Ele habita em nós, nos conforta, nos encoraja, nos assiste. Paulo compara essa posse do Espírito e tudo o que ela significa, ele compara aos primeiros frutos de uma colheita. E é claro que o agricultor, ele fica alegre quando ele colhe os primeiros frutos. Mas ele tem a expectativa de colher toda a safra, porque ele sabe que ela está por vir. E enquanto ela não vem, ele sofre o tempo da espera, não é? Com uma dose de incerteza, com limitações financeiras, etc. E isso faz com que ele tenha grande ansiedade pela complementação da safra, assim como nós. Nós sofremos enquanto aguardamos a plenitude da nossa condição de adoção por Deus. No contexto de Paulo, inclusive, é importante a gente fazer essa distinção. Adoção para nós não significa grande coisa, mas no contexto de Paulo, um filho adotivo, ele poderia receber direitos iguais ou até direitos maiores do que um filho consanguíneo. Ele poderia ser feito o herdeiro dos negócios do seu pai. E é nesse sentido que Paulo coloca a nossa condição como filhos adotivos diante de Deus, porque os direitos do Filho amado de Deus foram concedidos também a nós, e nós desfrutaremos deles plenamente na eternidade. Isso não é pouca coisa, irmãos. Por isso nós gememos, porque enquanto estivermos presos no corpo mortal, estaremos limitados em relação à plenitude que ainda vamos desfrutar em Cristo. Paulo fala bastante sobre isso e, de novo, 2 Coríntios capítulo 4, 16 a 5, 2, e aqui já caminho para concluir. É um texto bem conhecido, mas é um texto belo, vale a pena a gente ler. Por isso não desanimamos, não desanimamos. Amém, irmãos? Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Então, irmãos, é aqui que se encontra a nossa fé, a nossa convicção, a nossa esperança, de sermos revestidos de imortalidade, de vermos os nossos queridos que já partiram com o Senhor, de estarmos com eles na eternidade. E a festa vai ser tão grande, irmão, não vai ter fim. Na consumação nós seremos definitivamente libertados, receberemos um corpo semelhante ao corpo glorificado do nosso Senhor. Paulo afirma isso em Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21. E este é o sentido pleno da redenção do nosso corpo. Então, ironicamente, pela certeza que nós temos daquilo para o que já fomos vocacionados a ser, mas ainda não somos, nós gememos intimamente. E fazemos isso todos os dias. Sofremos, choramos, mas a grande pergunta a fazer é a seguinte: será que os nossos gemidos têm o poder de fazer morrer a nossa esperança, irmãos? Sim ou não? Será que as nossas aflições aqui nos levarão a desistir da fé? Será que elas nos farão voltar ao cativeiro da vida velha? Nos farão andar de novo guiados pela carne e viver escravizados? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer a cada enfrentamento, a cada luta, a cada dificuldade, a cada tempo de sofrimento e aflição que vivemos. Então eu pergunto a você, as lutas que você está enfrentando hoje, elas vão te fortalecer ou vão te destruir? Elas vão te fazer desistir ou vão te fortalecer para seguir em frente na caminhada? Então, versos 24 e 25, e aqui nós concluímos: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Para entendermos bem o que se diz aqui, nós devemos levar em conta que Paulo não é um ingênuo e ele nem se comporta como um vendedor de sonhos. Ele não está falando aqui que a vida é fácil, que não há lutas. Pelo contrário, ele está dizendo que além das lutas, dos desafios, das dificuldades, existe uma grande celebração à nossa espera. Então ele fala das nossas certezas e convicções, sempre com os seus pés bem plantados no chão da vida, no chão dos acontecimentos diários que nos sobrevêm. E nesse sentido ele vem afirmando que a nossa salvação é real, que a obra de Cristo está consumada a nosso favor, que nós já fomos salvos da ira de Deus, capítulo 5, versículo 9 de Romanos, e que o Espírito de Cristo habita em nós e nos assiste na nossa marcha para a glória. Mas ele também tem plena consciência de que a nossa velha natureza, a nossa carne, a sarx, ainda não foi definitivamente destruída, tampouco o nosso corpo nosso corpo físico, não foi libertado da influência da carne ou da sujeição à morte, às doenças. Por isso, ele afirma que nós fomos salvos em esperança. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso passado já foi apagado, que nós já fomos definitivamente libertados do domínio do pecado, da culpa, não estamos mais sujeitos ao juízo de Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas ainda falta a erradicação total da presença do pecado diante do qual nós vivemos. Nós já fomos libertados do poder do pecado,
mas ainda estamos sujeitos à presença do pecado. E isso será concretizado na segunda vinda de Cristo, quando nós receberemos uma nova natureza, seja por meio do arrebatamento ou da ressurreição dos mortos. E em relação a essas coisas, aos eventos finais da consumação do reino de Deus, nós estamos no escuro, irmãos. Não sabemos onde ou como exatamente isso se dará, a não ser por umas poucas pistas aqui e ali, sobre as quais nós concordamos e discordamos, e que no fim das contas ninguém tem certeza. Então a nossa esperança não está posta sobre coisas concretas, já disponíveis ao nosso conhecimento. A nossa fé não se move pelos sentidos, nossa fé se move pelas convicções que temos. Se fosse assim, se tivéssemos já tudo esclarecido e pudéssemos ver claramente todas as coisas, não precisaríamos ter esperança. Como Paulo diz, quem espera pelo que já vê? Porque nós só esperamos aquilo que ainda não vemos, e fazemos isso confiantemente, baseados nas promessas de um Deus que não pode mentir. E mais, com base no fato de que tudo o que Ele disse que faria, Ele fez. Os primeiros frutos que já recebemos nos dão a certeza de que a colheita final, plena, está por vir, ela já está a caminho. Então, irmãos, com paciência, nós o aguardamos. E nos voltamos mais uma vez ao texto de 2 Coríntios. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo está falando aqui não de abstração, ele está falando de coisas concretas, mas que não podem ser vistas. O reino eterno de Cristo, as suas promessas, a obra que Ele realizou por nós na cruz, nosso novo nascimento, nosso novo estado de vida, a certeza da ressurreição final, da vida gloriosa na presença de Deus. Coisas que nós não vemos, mas que são reais. Nessa vida, irmãos, quantas coisas que nós não vemos e são reais? A primeira vez que você vai ao médico para aferir a sua pressão e descobre que ela está alta, você diz, poxa, mas eu não sinto nada. Mas ela está ali. E quantas coisas, irmãos, que são reais, que são concretas, mas nós não podemos ver. Paulo não está falando de abstrações, ele está falando de coisas que para nós são reais, mas que nós não podemos ver. Então, seguindo a advertência de John Stott, aqui eu concluo, ele vai dizer, abre aspas, precisamos equilibrar bem essas coisas. Se exagerarmos o foco na esperança, podemos perder a paciência. Se focarmos demais na paciência, nos arriscamos a esfriar na esperança. Fecha aspas. Então devemos cuidar para jamais perder de vista que a nossa esperança se baseia em uma convicção, em uma certeza. E que a nossa paciência se sustenta nessa esperança viva. Não deixemos, irmãos, que as aflições desse tempo presente matem a nossa esperança. Jamais esqueçamos que há uma grande celebração garantida lá no final, ou ali no final, não sabemos. E é sobre ela que nós vamos seguir falando nos próximos domingos. Por ora, fiquemos com as garantias que já recebemos e com a advertência que, a menos que você permita, as aflições da vida jamais podem matar a sua esperança. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça. Santo Deus e Pai, bendito seja o Teu nome pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo de reflexão, à luz daquilo que a Tua palavra traz. Aplica, Senhor, agora aos nossos corações aquilo que ouvimos, que aprendemos. Que haja, Senhor, consolação nesta manhã, conforto e encorajamento da parte do Teu Espírito para cada um de nós, a fim de que sigamos em frente. Não permita, Senhor, que as aflições, as angústias, os sofrimentos do tempo presente venham roubar de nós as certezas do futuro glorioso que já está reservado para nós. Futuro este do qual já desfrutamos, Senhor,
de forma muito pequena, porque já podemos provar dos primeiros frutos da vida em eternidade contigo. Mas ainda há muito mais, que é certo, que está preparado, mas para o que ainda precisamos olhar com esperança e aguardar com paciência. Então ajuda-nos, Senhor, a não sucumbirmos a esse tempo de dificuldades, de aflições, de angústias, de tanto sofrimento para a Tua igreja neste mundo. Ajuda-nos a permanecermos firmes e olharmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.